Olá, caras amigas e amigos, caras académicas e académicos da Academia Sénior da Cruz Vermelha Portuguesa de Faro. Bem-vindas e bem-vindos a mais este ano letivo com a nossa disciplina Sabedoria, Civilização e Felicidade. O meu nome é Rui Monteiro. Como estão a ver, vou fazer um resumo dos PowerPoints da aula anterior que irão ser publicados num blog chamado Sabedoria, Civilização e Felicidade, Faro, com este endereço que aqui está indicado. Vocês põem este endereço, a publicação que lá aparece é sempre referida à última aula, basta clicar no link que lá está e vocês são imediatamente dirigidos para o vídeo onde está a ser feito, onde está a ser feito este resumo. De maneira que é muito simples, é só clicar no link e pronto, e não têm que se preocupar mais e ficam com acesso a todos estes PowerPoints e uma explicação que eu vou dando ao longo deles. Muito bem, na aula, no início da aula, para nos conhecermos todos melhor, pus às académicas e aos académicos estas duas perguntas: o que procuram e o que esperam ouvir a esta aula e que necessidades esperam satisfazer ouvir aqui? Foram muitas e variadas as respostas. Houve um consenso generalizado acerca de necessidade de convívio e que procuram, portanto, devido a essa necessidade, convívio, o gosto de aprender, crescer, ter ideias novas, ter contacto com ideias novas, conversar, debater ideias, etc. Muito interessante. A nossa disciplina chama-se, portanto, Sabedoria, Civilização e Felicidade. Eh, Começámos por tentar saber o que é que as pessoas achavam das definições. O que é a sabedoria, o que é a civilização, o que é a felicidade. As pessoas definiram, apresentaram características. Eu apresentei a minha proposta de definição, que é baseada na minha opinião, que é uma ressalva. As minhas aulas são baseadas em ciência, em investigação científica, mas quando eu apresentar alguma coisa que não é baseada na investigação, eu digo. E, portanto, este, por exemplo, é um caso, não é baseado em investigação, é de facto a minha perspectiva de sabedoria. Então, qual é ela? Bom, começa pelo reconhecimento de todas as aprendizagens destrutivas que fizemos ao longo da nossa existência. Este conceito de aprendizagens destrutivas talvez vos surpreenda, mas nós temos aprendizagens destrutivas que fizemos como espécie e que nos levaram a sobreviver até hoje, aliás, com muito sucesso, na medida em que somos um dos menos de 1% que sobreviveram, das espécies que sobreviveram na Terra, na história da Terra. Mas que coisas que funcionaram durante milhares de anos ou milhões de anos na selva, na sociedade complexa, civilizada de hoje, podem ser no mínimo inúteis ou no máximo, no pior sentido, destrutivas. E, portanto, sabermos que elas existem em nós, nós nascemos com elas, essas aprendizagens. Depois temos as aprendizagens que fizemos na nossa infância, os nossos cuidadores, pais, professores, etc. Tal como nós não somos perfeitos, eles também não foram perfeitos, e, portanto, houve coisas que aprendemos e que não nos são, mais uma vez, muito úteis ou podem ser mesmo destrutivas. Depois temos as aprendizagens destrutivas que recebemos da nossa cultura. A nossa cultura também não é uma cultura perfeita, e temos as aprendizagens destrutivas que fizemos ao longo da nossa vida com aquilo que nos aconteceu de errado, daquilo que nos aconteceu de mal e que também não teremos, às vezes, feito as melhores aprendizagens. Portanto, é este conjunto de aprendizagens destrutivas que temos, pelo menos, num primeiro estádio, reconhecer que elas existem ou que existiram, que estão cá, e depois saber transformá-las em comportamentos, pensamentos e sentimentos que estejam do lado da vida, isto é, que sejam positivos, construtivos, mas não só do lado da vida e da edificação de um mundo mais pacífico e feliz. Portanto, essa transformação que não se beneficie só a nós, mas beneficie também os outros. Ainda relativamente à sabedoria, e isto agora já é investigação científica ao nível da psicologia positiva, há algumas qualidades que ajudam à sabedoria: a criatividade, pensar em novas maneiras de fazer as coisas, a curiosidade, ter interesse pelas coisas para as explorar e descobrir algo novo. Reparem que estas duas características, criatividade e curiosidade, são muito típicas da infância, portanto, se nós as cultivarmos,
seremos capazes de manter o nosso espírito jovem muito mais tempo. O nosso corpo pode envelhecer, é uma inevitabilidade, mas o nosso espírito não precisa de envelhecer com o nosso corpo. Pode manter sempre uma certa juventude. A criatividade e a curiosidade são duas qualidades que devemos, nesse sentido, também, não só para a sabedoria, mas também para manter esse espírito jovem. Pensamento crítico é fundamental para a sabedoria, analisar ideias, opiniões e factos, porque nós não temos nunca acesso aos factos, é aquilo que nós interpretamos dos factos. Por isso é que nos tribunais as testemunhas podem ver a mesma coisa, mas depois testemunham coisas diferentes, porque cada uma viu aquilo à sua maneira. Portanto, analisar ideias, opiniões e factos para depois fazer escolhas racionais e lógicas. O gosto por aprender, o que é o gosto por aprender? É aprender por si, apenas porque dá prazer aprender. Só porque a gente temos interesse pelo desconhecido. É muito importante para nós crescermos, sem isso nós não crescemos. E a perspectiva. É uma outra característica da sabedoria que é, no fundo, tomar perspectiva. Isto é, nós devemos dar atenção aos pormenores, mas não devemos ficar agarrados a eles. Nós devemos olhar para a árvore, mas não devemos ficar agarrados à árvore. Devemos recuar e olhar para a floresta, ou seja, considerar igualmente o contexto maior em que os pormenores ocorrem. A descrição breve, que apareceu costuma aparecer, creio eu, no folheto de apresentação da disciplina. Portanto, a descrição, uma breve descrição, é esta que está aqui, face ao mistério da vida, porque a vida é de facto um mistério, tem muita coisa que é misteriosa. Uma resposta a esse mistério pode ser a busca da sabedoria. E a sabedoria, só a sabedoria permite, de facto, a construção de uma civilização como nós a desejamos e que proporciona felicidade ao maior número de pessoas. E estas aulas, que são essencialmente centradas no domínio da psicologia, mas não estão fechadas a outras áreas, a áreas da filosofia, da política, da economia, etc., pretendem ser uma modesta contribuição para este fim. Estão divididas estas aulas em duas direções ou linhas de estudo. Digamos, uma primeira direção, centrada na psicologia dos relacionamentos, tudo isto porque nestes últimos 2 anos procuramos responder à interrogação o que é que podemos fazer para ajudar a acabar com as guerras. Melhorar os relacionamentos parece uma resposta óbvia, principalmente melhorar os relacionamentos com as crianças, para as crianças aprenderem na sua própria vida e experiência, modos pacíficos de estar e de se relacionar. Neste ano, nós vamos centrar-nos no subtema da comunicação. Para tratar dos relacionamentos, porque podemos saber muita coisa, se não sabemos, podemos ter muitas boas intenções, muito boas ideias, se não sabemos se comunicar, acaba a coisa por não ter muito sentido. Uma segunda linha, que é uma novidade, que eu dei o nome Desvendando Novos Sentidos, tem a ver com conversas, vou promover conversas à volta do livro Em Todos os Sentidos, de Lídia Jorge. Estas conversas vão ocorrer aula sim, aula não, portanto vamos ter uma aula de comunicação, uma aula de conversa sobre este livro, uma aula de comunicação, uma aula de conversa sobre este livro. Isto foi uma proposta muito interessante, posta numa aula, e que eu considero uma boa proposta. Vamos ver se isto funciona, não há problema nenhum se as coisas vir-se que não se funciona, também não interrompe-se, não há problema, mas vamos experimentar. O que é no fundo preciso? Para cada aula, é ler uma crónica pela ordem que vem no livro, vamos começar pela primeira e vamos andando. Lemos essa crónica ou podemos ouvi-la na RTP Play, porque estas crónicas nasceram da Lídia Jorge apresentar na Antena 2, numa rubrica chamada Em Todos os Sentidos. Portanto, estão a ver, Desvendando Novos Sentidos é um roubo deste título, aproveitei-me desse título, mas pronto, foram na Antena 2 e estão gravadas, estão disponíveis na RTP Play. Se vocês fizerem uma busca no Google por Em Todos os Sentidos RTP Play, a primeira resposta proposta do Google é precisamente o site onde isto está. Quando estivermos no site, para irmos para a primeira crónica, temos que ir para o fim,
porque o que aparece primeiro, tal como no blog, é o mais recente, portanto é a última. Atenção que às vezes a Lídia Jorge, em alguns casos, mudou, vou dar um exemplo mais à frente, mudou o título da crónica para, da crónica que foi dita na Antena 2 para o livro. Estarem atentos a isso. Se quiserem copiar o endereço diretamente, em vez de fazer a busca no Google, o endereço é este, que está aqui no fundo deste slide, e indo para este endereço, o que é que acontece? Aparece-vos esta página. E andando para baixo desta página, estão a ver o título em todos os sentidos, não é? Andando para baixo tem a lista das crónicas. Vocês vão até ao fim e cá está a última, chamada O Bosque. Se forem ver ao livro, no livro a crónica passou a chamar-se A Caminho do Bosque. Não é? Portanto, às vezes há estas alterações de título. Estas aulas, em que é que vão consistir? De conversas. Com que objetivo? Não é para irem à net pesquisar e depois trazerem para a aula o que outros académicos, estudiosos, etc., disseram sobre estes temas ou sobre o livro. Não, não é isso que aqui interessa. Não é? Isso que qualquer um de nós pode fazer, não é? Não é isso que interessa. O que interessa é conseguirmos em conjunto, através do diálogo, termos ideias e pontos de vista originais e interessantes. E, portanto, para isso nós vamos examinar, vamos raciocinar conjuntamente, ser criativos, vamos debater para descobrir alternativas e mostrar que existem caminhos diferentes, pensamentos que não foram pensados antes. E com esse objetivo, como eu disse, vamos promover um diálogo aberto entre todos, com muitas autorreflexões, como eu já disse, é baseado naquilo que vocês sentirem, nas ideias que vos surgirem, de vós mesmos, portanto, das vossas autorreflexões, não de reflexões de outros. Portanto, o diálogo vai ser com estas autorreflexões que nos ajudarão, penso eu e espero eu, a aprender e a crescer uns com os outros. Portanto, ao ler cada crónica, eu vou propor que pensemos em algumas das seguintes questões. Não tem que ser todas, mas em algumas. Que questões? Bem, a primeira, para depois estarmos a conversar e sabermos do que é que estamos a falar, eu penso que esta primeira é obrigatória, porque senão, de repente, estamos a ouvir alguém dizer, mas o que é que esta pessoa está a falar? Onde é que esta pessoa leu isto? Porque cada um viu um tema diferente. Então, uma primeira pergunta é qual é o tema o tema ou os temas desta crónica? Qual o problema que a autora levanta? Para ganharmos um consenso de quais os temas, provavelmente nunca será só um tema, não sei, depende, como vocês lerem a crónica, e termos algum consenso e depois, a partir daí, podemos conversar. Uma coisa que também poderá ter interesse é qual é a posição da autora, termos uma ideia da posição para depois confrontarmos com as nossas posições, quer sejam de acordo ou de desacordo. E, portanto, é a seguir, naturalmente, aparecerá a nossa opinião, se concordamos, discordamos, porquê, e se discordamos, será que temos alternativas que podemos propor? Podemos ter, podemos não ter. Eu posso saber que uma coisa está errada e não saber qual a alternativa. Talvez na conversa outras pessoas tenham ideias. Outras questões é, tenho perguntas a fazer, isto é, não sou obrigado, não somos obrigados a levar só afirmações. Podemos levar também perguntas, dúvidas, interrogações, coisas que nos deixaram incertos, sem saber muito bem. E, portanto, precisamos de perguntar antes de poder afirmar qualquer coisa. Também é uma contribuição muito, 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 muito válida. Há algum trecho que eu gostaria de destacar, porquê? Sim, às vezes nós temos um bocadinho e que queremos partilhar com os outros, porque aquilo teve um significado enorme, um impacto enorme sobre nós. É também outra forma de contribuir para o diálogo. Tenho algo a acrescentar, muitas vezes pode acontecer que vocês leem aquilo e dizem assim, eu acho que Lídia Jorge, se calhar, poderia ter acrescentado, eu pelo menos acrescentaria mais isto, aquilo, aquilo outro. Também é outro tipo de contribuição. Que conclusão, que lição poderei tirar? Isto é, o que é que eu aprendi e posso levar comigo a partir desta crónica? Outra questão também interessante. Portanto, a ideia base, no fundo, é, no fim da conversa, é suspeitarmos que a conclusão a que chegamos, podemos chegar a conclusões ou não,
podemos não chegar, mas que qualquer que seja a conclusão, que ela não será talvez a verdade, ou não será sempre a verdade. E vermos onde e quando é que ela é a verdade, ou quando é que não é a verdade. Portanto, nós não estamos à procura de conclusões absolutas, mas procuramos aproximar-nos da verdade, provavelmente nunca chegando lá. A aula onde nós vamos começar isto será a 21 de outubro, portanto, daqui a 2 semanas, de ontem a 2 semanas. E o que é o trabalho que eu vos peço? É simples, é ler a primeira crónica. Mas como é o início do livro, o livro tem uma epígrafe da Anais Nin, tem uma introduçãozinha muito curta, perdão, em que a Lídia Jorge explica como é que surgiram estas crónicas, e depois tem a primeira crónica, A Caminho do Bosque. E pronto, é esta. Sugiro que, ao ler as ideias que vos surgem, que anotem, para não se esquecerem delas. Podem fazer uma leitura, duas leituras, é uma norma mais ou menos que se recomenda, é uma primeira leitura sem grande preocupação, toda seguida, e depois uma segunda leitura já mais detalhada, ou não, é como vocês preferirem, e tragam ideias novas, tragam percepções novas, interpretações novas, sejam criativos, divirtam-se. Acima de tudo, divirtam-se, e que eu espero que, portanto, a gente, no dia 21 de outubro, nos vamos divertir também com isto. Pronto, a próxima aula, portanto, no dia 14, na próxima aula, será então sobre comunicação. Portanto, só daqui a 2 semanas é que iremos falar sobre o livro da Lídia Jorge. A todos uma boa semana, que corra tudo bem, com saúde, alegria, paz, amor, e cá nos encontraremos na próxima segunda-feira. Obrigado a todos pela vossa atenção e até lá.